O Império Acádio foi um império localizado na atual Mesopotâmia, que viveu na era suméria antes e após sua existência. O povo acadiano era um subclã semítico próximo ao povo amorita, que existia na Mesopotâmia há séculos. Em algum período do período sumério inicial, habitações acadianas passaram a habitar no norte da Suméria. Nisso, em data desconhecida, esse povo fundou a cidade de Acádia, que não se sabe como foi fundada, ou por quem, e nem quando. Mas se sabe que ficava próximo a uma afluente do rio Eufrates, entre a cidade suméria de Sipar e Kish. E essa sociedade acadiana conviveu com os sumérios por séculos. E os sumérios compartilhavam o comércio, a escrita cuneiforme suméria e a sua religião, que foi compartilhada para os acadianos, mas com adaptações culturais. E diferente de seus irmãos amoritas, os acadianos souberam se integrar na cultura suméria séculos mais cedo, enquanto os amoritas da era suméria eram basicamente grupos tribais, buscando saques e botins de guerra. E assim seguiu por séculos, até algum ano dos séculos 2300 a.C., especialmente na década de 2360 a.C., quando nasceu um menino acadiano chamado Sargão. Sua mãe era uma sacerdotisa, e como era a tradição da época, sacerdotisas não poderiam ter filhos. Deviam ser, para aquela cultura, puras, ou seja, virgens, castas. O seu pai era um habitante das montanhas, sucedendo de origem humilde. Sua cidade era Azupiranu, nas margens do rio Eufrates, e para proteger o bebê, a mãe colocou ele num cesto de junco e o lançou no Eufrates. O rio, ao invés de afogá-lo, carregou em segurança. Este homem chamava Aqui, que era um humilde tirador de água. Uma inscrição diz isto: Sargão, o rei poderoso, rei da Acádia. Este sou eu. Minha mãe era uma sacerdotisa. Meu pai eu não conheci. Os irmãos do meu pai amavam as colinas. Minha cidade era Azupiranu, que se situa às margens do grande Eufrates. Minha mãe, a sacerdotisa, me concebeu em secreto, e ela me colocou em um cesto de juncos. Ela me lançou no rio, que não me submergiu. O rio me carregou e me levou aqui, um tirador de água. Aqui, o tirador de água me criou como teu filho, e nomeou-me seu jardineiro. Sargão era um jardineiro e foi criado assim, até que enquanto trabalhava de jardineiro, Ishtar, deusa acadiana referente a Inanna, deusa do amor e da guerra, se aproximou de Sargão e concedeu-lhe sua proteção. E com o apoio da deusa, Sargão se tornou o copeiro do rei de Kish, Urzababa. Até que em certo dia, o rei de Kish tem um sonho, na qual ele se afogava no rio de sangue, enquanto Sargão estava sendo ajudado pela deusa Inanna, Ishtar. Sargão conta o mesmo sonho ao rei, e Urzababa entende que os deuses o abandonaram. Mas ao invés de aceitar o destino, ele decide assassinar o escolhido da deusa, mas falha ao tentar queimar Sargão, e também ao entregar Sargão nas mãos do seu inimigo, Lugal-Jagese. E sendo avisado pela deusa, Sargão se une a Lugal-Jagese, e ambos derrubam Urzababa do seu trono em Kish, e Sargão governa para Lugal-Jagese em Kish. Mas Lugal-Jagese subestimou Sargão e a sua astúcia. Sargão criou um exército profissional e se fixou em Acádia. Diferentemente dos reis sumérios da sua época, que recrutavam camponeses para dispensá-los depois de guerras, ele
criou uma tropa profissional que não seria dispersada no pós-guerra. Nisso, em por volta de 2334 a.C., Sargão batalha contra o Lugal-Jaguese e o derrota. E segundo as inscrições, o carrega com a colheira por Nippur, a cidade de Enlil. Sargão, agora rei da Cádia, segundo as inscrições sumérias, derrotou a cidade de Uruk e destruiu as suas muralhas. Na batalha contra o povo de Uruk, ele foi vitorioso. E ele capturou Lugal-Jaguese, senhor de Uruk, na batalha, e o conduziu no grilhão em Nippur, até que o portão de Enlil se abriu para ele. Nisso, nesse ano de 2334 a.C., Sargão funda o Império Acádio, o primeiro império do mundo. Ele era completamente diferente dos sumérios. Ele não queria ser rei só de Uruk, ou Kish, ou Acádia, mas rei de tudo e todos, inventando o conceito de rei dos quatro cantos do mundo, promovendo a primeira revolução política da história. Sargão criou o conceito de conceito imperial. Ele não queria apenas o tributo das cidades. Ele queria que elas deixassem de existir como soberanas. Por isso o título Rei dos Quatro Cantos, pois na autoridade do trono de Sargão não teria fronteiras geográficas ou étnicas, somente um trono se assentando sobre tudo. E ele introduziu calendários, pesos e medidas uniformes. Isso facilitava a cobrança de impostos e o comércio, criando a dependência econômica acádia. Sargão levou esse processo imperial adiante e iniciou guerras de conquista, invadindo a Síria e Canaã 4 vezes, e subjugou por 3 anos os países do oeste para unir-los ao seu império. E Sargão, como um general voraz, fez guerra até não se achar rival durante esse período. Ele conquistou terras vizinhas para criar um império que se estendia ao oeste ao mar Mediterrâneo, ao norte até as montanhas Zagros, realizando guerras contra os Háticos. A leste ele marchou sobre o Elão e ao sul até o Magan. Ele consolidou seu poder sobre as terras conquistadas, substituindo seus governantes opositores anteriores, sumérios, por nobres cidadãos da Acádia, sua terra natal, onde a lealdade era garantida. As inscrições revelam o seu poder. Sargão, rei da Acádia, mordomo de Ishtar, rei de Kish, ungido de Anu para reinar, rei do país, governante ungido de Enlil. Eu derrotei a cidade de Uruk e derrubei suas muralhas até o chão. Na batalha de Uruk, venci Lugal-Jaguese, o senhor de Uruk. Eu levei um grilhão até o portão de Enlil. Eu derrubei Ur e destruí suas muralhas. Derrotei Animar e destruí suas muralhas. Eu devastei seu território de Lagash até o mar. Eu lavei minha espada no mar oriental. Eu venci 34 batalhas. Nunca conheci a derrota. Eu, Sargão, sou o rei a quem o grande Enlil não deu rival. 5.000 homens comem todos os dias perante a minha mesa, perante a minha presença. Salve ao seu senhor, Sargão da Acádia, o rei dos quatro cantos deste mundo. O comércio da Acádia se estendia das minas de prata da Anatólia às minas de lápis-lazuli no atual Afeganistão, aos cedros do Líbano, ao cobre de Magan. Imagens de Sargão foram erguidas nas margens do Mediterrâneo em sinal de suas vitórias. Cidades, palácios foram construídos em sua terra natal, com os despojos das terras conquistadas. Tabuetas de contratos foram encontradas datadas dos anos das campanhas contra Canaã
contra os povos gútios. Sargão se vangloriou de ter conquistado os 4 quadrantes da terra, como os mesopotâmicos achavam que era a terra. As terras que circundavam a Acádia no norte, ao sul, que era a Suméria, ao leste o Elão e ao oeste os povos Martu, os Amoritas, era uma vastidão do seu império. Porém, Sargão iniciou uma política de assimilação do poder. Ele colocou seus filhos em posição de poder. Seus filhos homens ele colocou para governar e para serem corregentes dele. E suas filhas, como Erreduana, eles colocaram no sacerdócio. Erreduana, por exemplo, escreveu a primeira inscrição, um nome ou melhor dizendo, a primeira escritora da história, na qual ela contou as encíclicas do seu pai, a história do seu pai. Ou seja, muito desse vídeo tem escritos da filha de Sargão. E isso se tornou uma prática comum no Império Acádio, colocar seus filhos ou no sacerdócio ou em cargos de governança. Porém, problemas surgiram e se multiplicaram no final do reinado de Sargão, com inscrições dizendo: em minha velhice, todas as terras se voltaram contra mim e me cercaram em Acádia, mas eu saí para a batalha e os derrotei. Eu derrubei seus exércitos e destruí seu exército. Isso ele se refere a uma revolta no Elão, onde ele derrotou um exército coligado elamita. Pouco tempo depois, outra revolta ocorreu. Os Subartu da Alta Terra, por sua vez, me atacaram, mas se renderam à minha espada. E eu, Sargão, me estabeleci em suas casas e os feri gravemente. Sargão, após meio século de reinado, morre em cerca de 2279 a.C. e seu filho Rimush o sucede. E nisso os sumérios se aproveitaram para expulsar os acádios de sua terra, a morte de seu opressor. Nisso, o Maim, Lagash e Zabala se rebelam contra o poder acádio. Rimush silenciou os rebeldes com a espada. As inscrições encontradas dizem: Rimush, o mordomo de Eliu, agiu segundo a grande vontade do Deus e segundo a sua vontade. Rimush, o rei deste mundo, batalhou contra Ur e Umaim, e ele não conheceu a derrota. Ele foi triunfante em batalha. 8.000 homens ele abateu, 5 foram levados cativos. O rei de Ur, o grande rei dos 4 cantos, o capturou. Foram levados sobre as suas mãos seus generais. As muralhas da antiga Ur foram levadas ao chão. O senhor de Lagash, Zinuba e Zabala foram levadas por ele. E após subjugar os rebeldes, Rimush voltou sua atenção para o leste, para o Elão e as terras Barashim. E Rimush triunfou sobre ambos e garantiu o controle das rotas comerciais que traziam metais, pedras preciosas e madeira para a Acádia. E grande parte do ouro e do cobre capturados nessa guerra foram dedicadas aos templos do deus Eliu e Nippur. Inscrições encontradas dizem: eu, Rimush, conquistei o Mar Oriental e eu removi as fronteiras da Suméria. Eu tomei o ouro dos Elamitas e os trouxe para o templo de Eliu e Nippur. Eu governo todas as terras das montanhas ao mar, domino os 4 cantos deste mundo, pois Eliu, meu senhor, não pôs rival diante de mim. E Rimush conheceria seu fim ao 9º ano de seu reinado, quando ele foi assassinado por seus próprios cortesãos. Mas seu irmão Manistuzu o sucede. Sua abordagem foi menos punitiva e mais administrativa, focando em integrar as elites locais ao sistema acadiano por meio de diplomacia e da posse de terras. Porém, o rei da Acádia realizou guerras
com objetivos econômicos, pois Manistuzu liderou uma frota através do Golfo Pérsico para enfrentar uma coalizão de 32 cidades no que hoje é os Emirados Árabes Unidos e o Omã, para garantir o acesso das minas de cobre e pedras preciosas, como o diorito. Ele foi o primeiro rei acadiano a projetar o seu poder para além das fronteiras da Suméria. Internamente, ele centralizou o Estado ao comprar terras dos clãs e famílias nobres em vez de confiscá-las, o que forneceu ao rei uma classe de dependentes leais e enfraqueceria o poder das linhagens locais. Manistuzu, como seu irmão, seria assassinado por conspiração na corte no 15º ano de reinado, em cerca de 2255 a.C., sendo últimas de seus próprios cortesãos, nesse mesmo ano que eu mencionei. E ele foi sucedido por seu filho, Naram-Sin, que levaria o Império Acadiano ao apogeu. Naram-Sin representou o auge do poder acádio. Porém, ao assumir o trono de seu pai, ele teve que usar sua espada para suplantar os rebeliosos e os reprimiu com sucesso. E após sufocá-los, o grande rei Naram-Sin lançou campanhas em todas as direções. Para o norte e oeste, ele conquistou as cidades-estados de Ebla, na atual Síria, e Armeni, estendendo o controle acadiano até as montanhas de Amanis e o mar Mediterrâneo. Para o leste, guerreou contra os Lubitas, tribos das montanhas Zagros. No sul, Naram-Sin realizou expedições até Magan, garantindo o controle das rotas de comércio de cobre e pedras preciosas. Porém, este rei realizou uma grande ruptura com as tradições mesopotâmicas do passado, ao ser o primeiro rei a proclamar-se a divindade em vida. Ele adotou o título de Rei das Quatro Quartas do Mundo, com inscrições como a estela de Naram-Sin. Naram-Sin, pelo direito de minha própria vontade e pela glória de extinguir quem se ouse pôr sobre meu nome. Eu, Naram-Sin, filho do céu e da tempestade, senhor das águas que correm e as que estão paradas, sou o senhor das sombras que circunvam diante de mim, grande rei de todas as terras que existem. Sou por direito senhor absoluto do trono, Deus da Acádia, senhor dos cabeças negras. Que todos os povos, tribos, cidades, aldeias e até que os montes e montanhas se curvem diante de mim, o Deus de seu reino. Nisso ele passou a fazer sinais cuneiformes reservados aos deuses e passou a ser representados por eles. E o sinal era Dindir. E a usar o elmo de chifres, representação direta do deus Enlil. Para manter um reino vasto, Naram-Sin refinou as máquinas administrativas criadas por seu avô, Sargão, que eram padronização e uniformização de pesos, medidas e sistemas de escrita. O acadiano tornou-se a língua padrão oficial do reino. Naram-Sin colocou seus filhos em posições estratégicas como governadores e suas filhas como sacerdotisas. Ele reformou o templo de Enlil e Nippur. Porém, apesar da glória imperial de Naram-Sin, o reinado de Naram-Sin terminaria sob pressão. Evidências sugerem uma seca terrível e prolongada que afetou a produção agrícola. Pressão externa dos povos gutianos, tribos das Zagros, que se tornaram difíceis de impedir com a falta de poder, e o custo de manter guarnições militares em territórios distantes que exauririam as finanças acadianas. E como os povos da época não entendiam de geografia, geopolítica ou qualquer coisa relacionada a isso, nem sabiam que isso existia, apelaram para o que eles sabiam e entendiam, a religião.
Daí surge a famosa maldição da Acádia. E a maldição dizia isso: quando a carranca de Enlil matou o povo de Quish, como o touro do céu, ele deu a Sargão, rei da Acádia, o domínio do sul ao norte, dos 4 cantos. A grande Inanna estabeleceu o santuário da Acádia como a sua residência sagrada. O ouro da Acádia era como poeira, sua prata como lixo das ruas. A cidade brilhava como o sol, o teu povo era feliz. Mas a palavra do grande Deus Enlil não pode ser silenciada. Inanna abandonou seu santuário em Acádia, como uma moça deixa tua casa quando se casa. Naram-Sin, o pastor de teu povo, ficou pálido de medo. Ele buscou presságios no fígado de cordeiro, mas seu Deus não respondeu. Por 7 anos ele se sentou em cinzas, mas os deuses permaneceram em silêncio. Então o rei agiu contra o divino. Ele marchou seu exército para a sagrada Nippur, e com uma gigante ele quebrou as fundações do templo. Ele derrubou os portões com machados como se fossem árvores. Ele destruiu o que era sagrado, expondo o que era para ficar oculto dos homens. O ouro e o lápis lazuli foram furtados e jogados em barcos como mercadoria barata. Enlil, o senhor que decide destino, não suportou o carnio e o insulto. Ele trouxe os cutianos, um povo que não tinha leis. Suas almas são como as serpentes. Eles cobriram a terra como pestilências e como insetos. E vendo os outros deuses que Enlil destruíra toda a terra, amaldiçoaram a Acádia para apaziguar a fúria do grande Deus. Que a tua cidade seja destruída e nunca mais se levante. Que o viajante que passar por ti tape o nariz devido ao cheiro de fétido de morte. Que o pastor não encontre paz nos teus botões. Que teus canais sequem e o betume queime sobre o sol. A Acádia foi apagada da face da terra. Bendita seja Inanna, e bendito seja Enlil por este triunfo da justiça. Naram-Sin morreu em cerca de 2217 a.C. e seu filho Sharkali-Shari o sucede. Sharkali-Shari assumiu um título mais modesto que seu pai. Seu título significa Rei de todos os reis. Porém, ele teve que lidar com as secas e as invasões dos Gutianos e dos povos amoritas, além dos Elamitas no leste. A pressão constante colapsou o império. Com o tempo, as cidades sumérias do sul, como Lagash, Ur e Uruk, começaram a agir de forma independente, deixando o rei acadiano com pouco controle real fora da capital Acádia. O fim do reinado de Sharkali-Shari é envolto em mistérios e caos. Ele morre em 2193 a.C. e junto morre a Ordem Central Acadiana. E entre 2193 a 2189 a.C. eclode uma guerra civil entre os filhos de Sharkali-Shari. Uma frase ilustra o período, dizendo quem era rei e quem não era rei. E durante 4 anos, Ig, Imin, Namun e Lulu, filhos do falecido rei, lutaram entre si pelo controle do reino e para se sentar sobre o trono do pai. E a guerra civil termina em 2189 a.C. É com o estranho fato de que nenhum dos 4 irmãos assumiram o poder, mas sim o misterioso Dudu, que por 20 anos conseguiu manter a ordem sobre a capital Acádia e algumas cidades vizinhas, como Gizu e Umain. Seu reinado foi focado na sobrevivência do reino. Ele morre em 2168 a.C. e seu filho Shuturu, o derradeiro último rei acadiano, o sucede. Durante seu reinado,
O controle acadiano se limitava praticamente à cidade da Acádia. As províncias sumérias ao sul e as regiões ao norte já haviam declarado independência ou caído sob o domínio gutiano. Então, no 18º ano de reinado de Xuturu, se encerram todas as inscrições, selos cilíndricos, textos, e a Acádia caiu impossivelmente 2150 a.C. A grande cidade da Acádia, outrora capital do mundo, a habitação dos senhores dos quatro cantos, some da história. Nunca mais é encontrada, nem suas ruínas. Não se sabe onde ela está. Sugestões antigas indicam que ela estaria entre Sibar e Kish, perto do atual Bagdá, atual capital do Iraque. Se estima que Bagdá, extensa por ser ser a capital do Iraque e uma metrópole extensa, estaria por cima das ruínas do primeiro Império Humano. Como eu disse, ela é a capital do Iraque e abriga uma população de 8 milhões de pessoas e uma cidade enorme. E transformou a terra de Sargão, a outrora capital do mundo conhecido, a capital dos quatro cantos, em uma enorme cidade subterrânea, porão das casas dos pobres. Porém, o legado acadiano durou bastante a morte da Acádia. Sua língua foi a língua utilizada como língua oficial pelos próximos 1500 anos da Mesopotâmia, pelos seus dois filhos poderosos, a Síria e a Grande Babilônia. Bom, falado da história, falaremos de quem eram os acadianos. Porém, eles adotaram bastante traços e tradições sumérias. Então, algumas coisas serão um pouco mais resumidas, se identificando um pouco deles. E para começar, falaremos dos seus hábitos religiosos. O sincretismo religioso entre a Suméria e a Acádia foi intenso. Em vez de apagar os deuses sumérios, eles os renomearam e fundiram-se. Inanna se tornou Ishtar, Enlil permaneceu o que era, e que era central, sem alteração. Anu e Enki também. O que foi mudado foi a relação entre fé e o trono. Antes dos acadianos, os reis sumérios eram vistos apenas como pastores dos deuses. Naram-Sin, neto de Sargão, quebrou este protocolo. Ele passou a se autodenominar de Deus da Acádia. Nas artes encontradas, Naram-Sin é retratado portando um elmo de chifres que era um símbolo exclusivo dos deuses. Isso mudou a postura religiosa. A lealdade ao rei era agora lealdade religiosa aos deuses. A vida religiosa dos acadianos não se difere muito dos sumérios. Os zigurates eram os centros da vida religiosa dos sumérios. Sacerdócios e sacerdotes faziam sacrifícios e oferendas para os deuses, para as estatuetas dos deuses. Os acadianos eram um povo obcecado por adivinhação. Eles tinham práticas de descobrir a vontade dos seus deuses. Eles praticavam a estipsia, que é a leitura de entranhas de animais, e observavam fenômenos astronômicos e situações físicas para prever o futuro. A religião era uma via de poder político. Sargão nomeou sua filha Enheduanna como alta sacerdotisa, Anana, em Ur. Ela foi a primeira autora literária da história com nome conhecido. Ela escreveu hinos a Ishtar, relatando religiosidade intensa, pessoal e poética, falando da estrutura social. No topo estava o rei, o chamado Lugal. É diferente dos sumérios, reis acádios como Naram-Sin começaram a se proclamar deuses, ou rei dos quatro partes do mundo. O rei detinha um controle militar, judicial e religioso, tendo seu poder hereditário pai para filho. Logo abaixo do rei estava a nobreza, e eram eles os Enzi, nobres de confiança do rei,
que eram enviados para administrar as cidades conquistadas, e os sacerdotes e sacerdotisas, que mantinham influência enorme, pois controlava a terra dos templos e a religiosidade. Um exemplo é Reduana, filha de Sargão, que foi a sacerdotisa de Ur, e como dito, a primeira escritora de nome conhecido da humanidade. Abaixo deles estavam os escribas, a classe letrada, essenciais para a burocracia tributária, registros em um mundo de 90% e 97% de analfabetos, os mercadores que faziam a economia girar, os artesãos que produziam solas, armas de bronze e as famosas estelas, estavam abaixo da classe dos escribas. Abaixo da classe dos mercadores e artesãos estava o povo comum, que trabalhavam na terra, serviam de mão de obra para construir canais de irrigação, templos e servir o exército. E abaixo deles estavam os escravos, a ralé da sociedade, que eram prisioneiros de guerra ou endividados. Eles tinham poucos direitos, quase nenhum, mas podiam por vezes possuir bens ou comprar sua liberdade. Os acádios, como os sumérios, vestiam os canalques, uma cena aprimorada para vestimentas acadianos. E como os sumérios, os acadianos valorizavam bastante a barba como símbolo de vitalidade e poder. Eram longas e meticulosamente cuidadas. O cabelo era comprido. Os acádios vestiam colares, brincos de argola e braceletes, todos de ouro, além de cintas de couro, e nos pés eles vestiam sandálias, o que os acadianos de alto escalão faziam, e tinha essa condição. O povo comum andava descalço e com tangas, como eu disse na história suméria, para facilitar o trabalho braçal. Os sacerdotes raspavam a cabeça e todos os pelos do corpo em sinal de desapego às coisas humanas. Os entretenimentos acádios eram os mesmos dos sumérios. Jogos de tabuleiro para a nobreza, músicas por liras, luta livre. Os reis gostavam da caça. Os sacerdotes, as histórias religiosas. Eles praticavam o mesmo que tudo os sumérios, com celebrações que duravam dias e festas que envolviam as estátuas dos deuses, ensinações religiosas, entre outras coisas. Além de gostarem de beber cervejas, para eles beber era um símbolo de civilidade. Eles tinham até Deus para isso, para a cerveja. Ninkasi, Deus da cerveja. As inovações acadianas foram mais políticas do que os sumérios. Antes da Acádia, a Suméria era um conglomerado, era um mosaico de cidades, estados, independentes de uma da outra. Os acadianos mudaram o paradigma disso. Eles colocaram diferentes povos e culturas sob um trono, um rei. Os reis acadianos, como Naram-Sin, elevaram a figura do rei ao status de divindade viva, o rei dos quatro cantos do mundo. A língua acadiana se tornou a língua franca da diplomacia internacional da época em todo o Oriente Médio por cerca de 1500 anos, preservando histórias sumérias e com a língua acádia, preservando histórias sumérias que com a língua acadiana foram preservadas. As inscrições acadianas são, na maioria das vezes, políticas, citando histórias e registros de tributação e outras coisas. As invenções deles também foram políticas. Eles introduziram sistemas de pesos e medidas uniformes para facilitar o comércio e a coleta de impostos, além de criar um dos primeiros exércitos permanentes, utilizando táticas avançadas, além da invenção do arco composto pelos acadianos, que dava uma vantagem de alcance crucial sobre os seus inimigos. Os acadianos criaram o primeiro serviço postal sistemático do mundo,
com tabletes de argila escritos em tábuas cuneiformes, envolvidos em envelopes de argila, selados com selo cilíndrico do remetente. Evidências sugerem que os acadianos inventaram o ábaco, os primeiros dispositivos de contagem. Os acadianos produziram alguns dos mapas mais antigos do mundo. Embora arcaico, esses mapas de argila eram usados para delimitar propriedades de terra, para fins fiscais e para orientar campanhas militares. Na arquitetura, o sistema de drenagem surgiu aí, e eram canais complexos de argila e tijolos, construídos sobre as ruas para escoar a água da chuva e resíduos, evitando a erosão das inundações e das fundações de barro da cidade. O artesanato acádio era altamente avançado para a época, como na estátua da cabeça de Sargão Grande, que era feito de cobre e com a cera fundida em si. E bom, esta foi a história dos acadianos, do seu povo. E na próxima história eu falarei dos seus filhos, os guerreiros assírios. Fiquem lá para assistir. Fiquem com Deus e até mais, pessoal. Se inscreva no canal. Shakno Sharutai